O discurso de Pedro, continuação. E acontecerá que todo aquele que invocar trabalho mediúnico, o nome do Senhor Jesus, será salvo para as colônias espirituais do bem. Que todos os trabalhos mediúnicos, a gente começa uma sessão pedindo apoio de Deus e apoio de Jesus para aquele trabalho mediúnico. E depois o encerramento é a mesma coisa, a gente pedindo o apoio de Deus e o apoio de Jesus. É assim que funciona. Varões, homens, israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno. Nazaré, uma cidade que pertencia a Galileia, que pertencia à Palestina no tempo de Jesus. Varão, homem, aprovado por Deus diante de vós, diante de vocês, com milagres. Jesus curava através da sua mediunidade. Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Quem já leu sabe onde está escrito. Eu ainda não cheguei lá, mas a hora que eu chegar eu vou mostrar onde está escrito. Prodígios, manifestações espíritas e sinais do reino de Deus, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, intermédio de Jesus, entre vós, entre vocês, como vós, como vocês mesmos sabeis, sendo este, que é Jesus, entregue pelo determinado desígnio, propósito, plano de Deus e presciência, conhecimento de Deus antes que aconteçam. Presciência de Deus. Vós o matastes, vocês mataram, crucificado-o por mãos de iníquas, pessoas ruins, ao qual, porém, Deus ressuscitou, vida após a morte. Jesus ressuscitou, Jesus dentre os mortos, vida após a morte, em espírito, rompendo os grilhões, algemas da morte, por quanto não era possível fosse ele, Jesus, retido por ela. Ela não tinha poder contra Jesus, entende? Porque existe vida após a morte. Porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi, o espírito de Davi, entende? Quando Jesus nasceu em carne nesse planeta Terra aqui, esse Davi aqui já estava morto, entende? Segundo a carne. Esse Davi é muito antes de Jesus na Terra, entende? E esse Davi aqui estava no plano espiritual. E depois Jesus fez toda a trajetória dele e foi para o plano espiritual também. Diante de mim, Jesus estava na frente de Davi. Via sempre o Senhor Jesus, porque Jesus estava ajudando os irmãos no plano espiritual. Porque esta é a minha direita, para
que eu não seja abalado, porque esse Davi aqui estava em zonas espirituais ruins e Jesus estava ajudando. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua para falar sobre Jesus exultou. Além disto, também a minha própria carne espiritual repousará em esperança, porque Jesus estava ajudando ele lá no plano espiritual, que ele estava em local ruim. Porque não deixaras a minha alma na morte, entende? Nem permitirás que o teu santo, que é Jesus, veja a corrupção. Que quem fala que Jesus era judeu e era rei dos judeus está debochando, porque Jesus não era judeu e nem era rei de nada e nem queria ser rei de nada, entende? Aqui está a prova. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, entende? Jesus estava mostrando que existe coisas melhor no plano espiritual e estava ajudando ele a sair das trevas. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Tudo que era tribo israelense, eles nomeavam aquela liderança tribal de rei, e esse rei eles chamavam de pai. Ah, eu sou filho de Davi, eu sou filho de Manassés, entende? E daí por diante, que ele morreu e, segundo a carne, e foi sepultado. Esse Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual. Só muda a maneira de pronunciar a palavra. Esse Davi e Salomão, eles eram bruxos. Tem até livros dizendo isso. A Cavícula de Salomão, as Chaves de Salomão. E, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Só que isso aqui é uma mentira, entende? Não foi bem assim. Jesus nunca foi judeu, Jesus nunca quis ser rei, e Jesus nunca foi rei, entende? Foi uma acusação que fizeram para matar Jesus, dizendo que ele era rei dos judeus, entende? E era judeu. Isso que foi usado para matar Jesus. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo dentre os mortos, vida após a morte, que nem foi deixado na morte, que ele ressuscitou dentre os mortos, vida após a morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, porque Jesus nunca foi rei de nada, ele nunca quis ser rei de nada. Ele nem judeu ele era palestino. Isso aqui foi uma acusação para matar ele, entende? Este Jesus, Deus, ressuscitou dentre os mortos, vida após a morte, do que todos nós somos testemunhas. Aqui vai ter continuação porque não vai caber tudo nesse vídeo. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo Cristão.